Então, quando a gente fala de instalação a partir dos fontes, a gente vai estar falando em uma instalação mais manual. Então, diferente do que a gente viu até então com o apt e com o dpkg. Então, quando a gente faz esse tipo de instalação, a gente precisa entender que são necessários três comandos chaves, que são os comandos ponto barra configure, que na verdade ele não é um comando, e sim a execução de um script, esse cara aqui, ponto barra configure. A função dele fazer uma varredura no sistema, podemos dizer assim, e deixar tudo pronto para a gente poder compilar o software. Então, quando eu executo esse script, ponto barra, com o ponto barra, que é o comando que a gente vai utilizar, né, o ponto barra, eu executo um arquivo executável que esteja dentro da pasta local, a pasta corrente. Então, estou executando esse script configure, pensando que eu estou dentro da pasta raiz do programa que eu vou instalar. Porque quando a gente faz o download dos fontes, geralmente ele vai vir naquelas extensões, né, de targz, tarbz2 ou tarxz, e a gente vai ter que descompactar esse cara. Então, desempacotar e descompactar. Feito isso, a gente vai ter que entrar no diretório e, a partir, então, do momento que a gente entra na raiz do diretório, que a gente descompactou, onde estão os fontes, lá vai existir um script chamado configure. E, obviamente, eu estando dentro do diretório, basta eu colocar o ponto barra e o nome desse script que eu vou executar ele. E aí, como eu falava antes, a função dele vai ser fazer uma busca no sistema de forma a me informar, por exemplo, se eu tenho problemas de dependência ou não. Então, a função dele é verificar se o meu sistema está pronto para receber, né, ou em compilar o pacote que eu estou tentando instalar. Então, na verdade, ele vai garantir, né, se ele executar com sucesso, ele vai garantir que todas as dependências necessárias para completar um processo de compilação e de instalação de pacotes estão disponíveis. Isso que ele faz. Então, não adianta, por exemplo, eu seguir à frente de uma instalação se deu erro nessa primeira parte de verificação. Isso é um erro que é bastante comum para quem está começando com Linux e tenta fazer a instalação de um pacote. Executa o script .configure e lá no final ele dá um erro e diz que tal dependência está faltando. Aí o cara passa para a segunda etapa sem resolver isso. Não tem como. Não tem como porque a função dele é criar um arquivo chamado makefile, que seria o perfil que o make, que seria o próximo comando, que é um utilitário, que vai nos auxiliar na compilação dos pacotes, esse cara aqui, ó, make. Então, eu não vou conseguir executar o make se o meu script configure não criou o arquivo makefile com perfil de compilação desse pacote. Então, não tem como eu ir para a próxima etapa se a primeira deu errada. Então, é um processo encadeado. Deu problema na execução do ponto barra configure, a gente tem que resolver. Não tem outra forma. E isso, obviamente, para um usuário que não tem uma certa experiência com o Linux, acaba sendo um processo moroso, um processo que ele julga complicado e que muitas vezes faz com que ele desista de fazer aquela instalação. Então, tem que ter uma certa ciência de que eu não consigo passar para a próxima etapa se eu não finalizar aquela etapa anterior. Então, eu executei o ponto barra configure, ele fez a varredura, verificou que eu tenho todas as dependências necessárias, que eu estou com todos os softwares que são necessários para que eu faça a compilação do pacote. Eu vou para o segundo comando, que seria o comando make. Esse comando que está na tela aí. O que o make faz? O make ele vai, então, compilar
o pacote, compilar o software. Como eu falava antes, a grosso modo, seria criar o executável desse pacote, o instalador. Então, a mesma coisa eu digo da etapa 2 para a etapa 3. Se eu não conseguir criar esse executável, não adianta eu ir para a próxima etapa, porque não vai ter o que executar. Entenderam? Então o make ele vai compilar. E o terceiro comando, que é o make install, ele vai instalar o pacote propriamente dito. Então, primeiro verifico o sistema se eu tenho tudo que é necessário para aquele software ser instalado. O segundo compila o software e o terceiro instala processos encadeados. Erro num, não adianta eu passar para o próximo. Então, guardem esses três comandos: _configure, make e make install. Basicamente, qualquer pacote que vocês baixarem da internet com os fontes, é esse o processo que vocês vão utilizar para a instalação. Às vezes, o que vai mudar de um para o outro, muitas vezes é questão de ativar ou desativar alguma funcionalidade do software, ou então dizer qual é o diretório que vocês querem instalar aquela aplicação no primeiro momento, na hora da execução do ponto barra configure. Mas uma dica que eu dou para vocês é sempre que vocês fizerem download dos fontes e descompactar, lê o arquivo leia-me do programa, ou geralmente vai ter um arquivinho TXT ali com informações de como é feita a instalação. Porque se ela tiver algum processo diferente do que esse processo comumente utilizado que eu estou mostrando para vocês, vai estar descrito lá naquele arquivinho leia-me. Então, o arquivinho leia-me, como o próprio nome diz, é para ser lido. E aí é outro erro também que, né, as pessoas que estão iniciando no Linux e vão fazer a instalação de pacotes caem nessa armadilha também de não ler o arquivo leia-me, né? Porque ali estão as instruções de como que deve ser feito. E a pessoa vai tentar pôr intuição. Ah, é assim que eu sempre faço, assim que eu vou fazer. Aí dá erro, ao invés de ler o arquivo leia-me, ele vai lá para o Google para pesquisar. Então, é bastante comum. E quando que eu vou optar pela instalação a partir dos fontes? Principalmente quando eu quero uma versão mais atual de um programa. Como eu falava para vocês lá, quando eu expliquei os repositórios, né, do Debian, eu acho que vocês devem lembrar, eu falei da questão de os pacotes terem que ser testados e homologados para a distribuição. Então, esse processo de teste, homologação e até chegar à versão estável da distribuição, obviamente que nesse caminho surgem novas versões de determinados softwares que a gente queira instalar e que a gente não vai encontrar lá dentro do repositório oficial, porque, obviamente, ele não foi homologado ainda. Então, às vezes, eu estou com uma versão lá, um exemplo, tal programa versão 3.2, e se eu for lá no site do desenvolvedor, ele já está na 3.4 ou 3.5. Estou dando um exemplo hipotético aqui. E aí, obviamente, para me fazer essa instalação, vou ter que baixar ele de lá do site do desenvolvedor e fazer a instalação. E muitas vezes também o desenvolvedor vai nos disponibilizar esses pacotes para que a gente, com os fontes, para que a gente faça a compilação e a instalação. Então, é muito comum a gente ter que fazer a instalação manual dessa forma. Não é algo assim, se existe o apt, por que eu vou ter que aprender a fazer a instalação manual de um pacote? Porque se vocês trabalharem diretamente com Linux, é normal, vocês vão ter que precisar muitas vezes fazer a instalação dessa forma, compilando e instalando a partir dos fontes. Então, voltando aqui para a nossa máquina virtual, a gente vai fazer um processo de instalação. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês como que a gente vai proceder com a instalação
de um pacote onde são fornecidos somente os fontes. Eu vou instalar aqui o OpenSSH Server. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ver se ele não está instalado já. Então, eu vou colocar aqui um apt remove OpenSSH Server. Então, eu acho que essa máquina server ela já tem o SSH, então vou fazer a remoção dele. Então, a gente vai desinstalar o OpenSSH que estava instalado a partir do repositório e vamos fazer a instalação dele manualmente. Então, vocês podem executar aí o comando de desinstalação, lembrando, né, que a gente aprendeu na aula passada, para desinstalar um programa com apt, o comando é apt remove e o nome do pacote. Lembrando que, se eu quiser também desinstalar, além de desinstalar o programa, remover os arquivos de configuração, eu posso ainda optar pelo --purge. Seria assim, então. Então, vocês podem executar qualquer um dos dois comandos aí, e a gente vai, então, remover o OpenSSH, só para a gente ter a garantia aí de que nós não temos ele instalado no sistema. Feito isso, a gente vai fazer a instalação manual. Então, o primeiro passo seria ir atrás do pacote de instalação, que é esse primeiro link que eu passei para vocês, fazer o download dele no terminal e, a partir disso, fazer a instalação. Então, para a gente fazer um download diretamente aqui no prompt de comando, nós vamos ter que usar o comando wget. Então, wget ele é um utilitário que nos auxilia a fazer o download fazer qualquer download a partir de um link. Então a gente vai colocar aquele primeiro link ali, https://openbsd.ctrsl.ufpr.br/pub/open com o maiúsculo, bsd, maiúsculo também, /open com o maiúsculo, de novo, só que agora é SSH. Então a primeira é OpenBSD e a segunda é OpenSSH. /portable o nome do pacote. OpenSSH, a versão dele então, --8.3 p1.tar.gz. Esse é o link. Então, é aquele primeiro link que eu passei para vocês. Então, a gente quer fazer a instalação da última versão do OpenSSH. A última versão é o 8.3. Nós fomos lá, esse repositório aqui eu peguei do site oficial do OpenSSH Server. O SSH ele é para acesso remoto, relembrando isso, né? Para a gente poder acessar remotamente uma máquina e ter acesso ao terminal dela. Então, eu fui lá, peguei o link e agora vou fazer o download com o wget. Certo aí? Só executar o Enter e ele vai conectar lá e fazer o download. Então é um pacotinho bastante pequeno. O tamanho dele é 1.63 MB. Tá ali o link de novo, e o link está lá no chat, não esqueçam disso. E então eu posso executar o comando aqui ls para verificar se esse cara está aqui. Então tá ali, ó, o OpenSSH-8.3p1.tar.gz. Fiz o download do OpenSSH. Tá? Então, enquanto vocês terminam de fazer o download aí, antes da gente fazer a instalação, é importante, naquele último exercício que eu dei para vocês na aula passada, era a instalação de 3 ferramentas. Eu acho que elas já estão instaladas nessa VM que eu disponibilizei para vocês, mas só recordando, tá? É necessário que esteja instalado aí, vou colocar aqui apt install, o make, que como vocês viram é a ferramenta que vai nos auxiliar para compilação e instalação de pacotes, o GCC
que é um conjunto de compiladores de linguagem de programação. Então, para mim compilar uma aplicação, eu preciso ter uma ferramenta de compilação. E, obviamente, essa ferramenta de compilação ela tem que ser compatível com a linguagem que eu utilizo. Então, o GCC ele é um compilador de várias linguagens, como o C, C++. Então, ele vai nos auxiliar para compilar. E o G++, que também é um compilador aí para a linguagem C, G++. Então, é importante que vocês tenham essas 3 ferramentas aqui instaladas na máquina de vocês. Se vocês estão usando essa máquina server que eu passei para vocês, notem que ele já está instalado. Mas é interessante a gente confirmar. Então, meio que GCC e G++ ele tem que estar instalado. Acredito que está instalado na máquina de vocês aí. E aí, então, a gente vai executar aqui um ls, e ali está o pacote que nós baixamos, o OpenCH-8.3p1.gc. Como ele é um tar GZ, ou seja, ele está empacotado com tar e compactado com GZ, a gente vai ter que fazer a descompactação dele. Então, vou executar o comando tar xvf e o nome do pacote, OpenSSH-8.3p1.tar.gz. Eu não vou colocar o V aqui para não poluir a minha tela. Lembrando que o V é verbose. O X é para extrair, o F é de file, arquivo, e o V é o verbose, então para me visualizar o que está sendo extraído. Eu não vou, então, deixar o V ali, vou executar o Enter, e ele já está descompactado. Agora eu tenho um diretório, observem ali, ó, eu tenho um diretório chamado OpenSSH-8.3p1, que é o diretório do OpenSSH. Vou entrar nesse diretório com o comando cd. Então, cd OpenSSH-8.3p1. Estou dentro do diretório. E posso executar aqui dentro um ls, que vai me mostrar tudo que tem dentro desse diretório. Notem que é uma quantidade bastante grande de arquivos. Geralmente, a gente vai ter aqui dentro um layame ou um install. O install já estou enxergando ali, ó. Mas vamos ver um negócio aqui, ó. Nano readme. Ó. Então ele traz algumas informações. Aqui está trazendo o link das notas de release, trouxe informações sobre o pacote, referências, mas não tem nada de instalação. Então subentende-se que a instalação ela é de forma padrão. Deixa eu olhar aquele install ali, vamos ver o que tem. Install, ó. Ele diz quais são os pré-requisitos. Eu tenho que ter um compilador C, já me diz de cara ali. Então tem que ter aquelas ferramentas que eu acabei de falar para vocês que são necessárias, GCC, G++. Ele fala aqui das dependências, ó, é necessário zlib, é necessário o LibreSSL, o OpenSSL, que são ferramentas para criptografia, e depois traz mais informações, mas não traz nenhuma orientação de... lá no final, ó, para instalar o OpenSSH, com as opções default, execute /configure make install. Barbada. E ainda ele fala, se eu quiser habilitar algumas opções, eu posso dizer, por exemplo, lá o -- prefix igual a /opt, eu estou dizendo que eu quero instalar naquele diretório. Então, posso escolher o diretório onde eu vou fazer a instalação. E é isso, ele não traz, aí ele me traz uma lista de opções que eu poderia colocar na instalação, mas a gente vai fazer a instalação padrão. Então, sempre é importante a gente procurar, vou sair daqui, Ctrl X, sempre é importante a gente ler esses arquivos para ver se ele traz alguma orientação sobre instalação. E isso eu vejo que o pessoal não costuma fazer. Feito isso, eu vou executar o /configure. Então, lembrando, o que faz o /configure? Ele vai fazer uma varredura no sistema para ver se eu tenho todos os pré-requisitos
necessários para me fazer a compilação e instalação desse pacote. Vou executar um Enter aqui, ele vai começar a rolar. Primeira coisa que ele testou já ali foi se eu tenho um compilador C. Se eu não tivesse instalado ali aquele compilador anteriormente, ele já ia dar erro de cara. E aí ele vai fazer essa varredura. É normal que alguns ele vai dar yes, outros no, mas esses que aparecem no não são dependências críticas para que a aplicação funcione corretamente. Então, quando for uma dependência crítica, ele vai parar e vai me informar. E nisso que eu tenho que prestar atenção. Ó. Estão vendo ali? Ó? Configure error. Por favor, instale primeiro ou cheque o config log. Ele está dizendo que não tem essa biblioteca zlib, que é uma biblioteca de compactação. Pronto, não adianta eu tentar dar um comando make aqui, pessoal, não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque ele não criou o arquivo necessário, que é o makefile, para mim fazer a compilação do programa. Então não adianta eu ir para frente. Eu vou ter que resolver esse problema de dependência. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que baixar essa biblioteca zlib e fazer a instalação dela. Aí lá vamos nós. Vou executar aqui um cd ponto ponto. Voltei para a raiz do diretório que eu estava. Notem que a gente já vai para a instalação de outro programa agora. Então, a gente não conseguiu fazer a instalação do OpenSSH. E nós vamos, então, eu teria agora que procurar na internet por essa biblioteca, que é aquele segundo link que eu coloquei para vocês ali, para mim, então, fazer a instalação dela. É essa, coloquei de novo no chat aí, ó. É essa zlib.net. Então, a gente vai baixar ele diretamente do site oficial. Então, a gente vai executar aqui um wget. Vamos de novo. Wget. O endereço https zlib.net /fossils assim /zlib a versão dele 1.2.11. A extensão tar.gz. Então ele é um link menor, né? Mais fácil da gente digitar aí. wget https eu colo o endereço zlib.net /fossils o arquivo zlib-1.2.11.tar.gz e executar o enter aqui para ele fazer o download. Então, já fez o download, está ali 593,46K, então um arquivo bem pequeno. E aí a gente pode, então, executar um ls e está ali ele, ó, zlib-1.2.11.tar.gz. O que eu vou fazer agora? Descompactar ele. Vamos de novo. Tá? XVF. Eu vou omitir o V aqui para não poluir a minha tela. Então, vou colocar só o XF e o nome do pacote. zlib-1.2.11.tar.gz. Enter. Está descompactado. É uma biblioteca bem pequena essa, mas causa uma dor de cabeça porque eu não vou conseguir instalar o SSH se eu não tiver ela. Então, ls, está ali o meu diretório, zlib-1.2.11. Vou entrar nele, cd zlib-1.2.11.tar.gz. Opa, coloquei o nome errado. Enter, estou no diretório. É importante que a gente execute um ls aqui. Vamos dar uma olhada nos arquivos. Notem que está ali o script configure. E a gente não... Vamos ver se tem algum lame ali. Então, vou ler ele aqui. Nano. Read. Aqui. E vamos ver o que ele traz. Ele está dizendo que o zlib é uma biblioteca de compressão de dados. A versão dela. Está dizendo que tem que ter o compilador. Alguns contatos ali de e-mail.
depois a nota, depois agradecimentos e não tem nada de instalação. Então a gente vai no modo default. Primeiro, ponto barra configure, ok. Notem lá, ele checou o GCC e já foi. Próximo passo, make, para compilar. Guardemos aqui ela terminar a compilação. Terminada a compilação, a gente vai então para instalação. São 3 passos, né? Primeiro verifico, depois compilo, depois instalo. Já está aí acabando. Agora então make install. Está instalado. Esse daqui a gente não teve nenhum problema de biblioteca, nenhum problema de dependência. Poderia ele também me dar problema de dependência e ter que ir atrás de outra dependência para instalar esse, para depois voltar para instalar o SSH. Então notem que isso acaba sendo um pouco chato, né? Terminada a instalação dele, eu vou voltar para o diretório raiz aqui e vou entrar novamente no diretório do OpenSSH, que é o que efetivamente a gente quer instalar. Então cd OpenSH-8.3p1. E aqui eu vou executar de novo o ponto barra configure, que é onde a gente parou. Executar o Enter, ele vai começar então a verificar o sistema novamente. Notem que isso é uma tarefa que acaba às vezes sendo um pouco exaustiva, né? Porque a gente... Aqui eu já dei os links já com bibliotecas, mas muitas vezes a gente vai ter que ir de atrás dessas bibliotecas na internet, encontrar ela, fazer a instalação, ou então fazer a instalação via apt, ou então achar arquivos pré-compilados e fazer a instalação desse arquivo pré-compilado. Às vezes, quando o programa é bastante antigo, a gente não encontra uma versão, ele não funciona com uma versão atual de alguma biblioteca e tu tem que buscar uma versão mais antiga. Então, quando a gente está falando especificamente em relação às dependências, acaba sendo um pouco exaustivo essa parte de instalação de pacotes, né, de softwares no Linux. Então, por isso que o gerenciador de pacotes ele acaba sendo uma ferramenta de grande valia aí dentro do sistema e, obviamente, que revolucionou também, né, a instalação de pacotes dentro do Linux. E tá aí, ó, não conseguimos ainda executar o ponto barra configure. Ele caiu ali num novo erro dizendo que a gente precisa da biblioteca libcrypt. Então, essa biblioteca aí é de criptografia, que ela vem no OpenSSL. E aí lá vamos nós de novo. Vou sair aqui do diretório, cd.ponto, e a gente vai para o terceiro link ali que eu disponibilizei para vocês, que é fazer o download do OpenSSL. Então a gente vai colocar aqui um wget e o endereço ftp.openssl.org/source/old. Eu peguei uma versão mais antiga aqui que é menor, porque esse pacote é muito demorado para instalar. Então, principalmente para compilar ele é uma biblioteca bastante complexa, que tem... porque ela é referente à criptografia, né? É um programa para criptografia. Então, eu peguei a versão um pouco mais antiga aqui, que é uma versão menor. Então, 1.0.2 barra OpenSSL traço 1.0.2 O, é um O que tem ali do lado 2, ponto tar ponto gz. Então, só conferindo aí, é p.org/source/old/1.0.2/OpenSSL-1.0.2o.tar.gz.
Executar o Enter aqui. Conectou, está fazendo download. Notem até pelo tamanho da biblioteca, né? Dá para ver que ela já que é uma biblioteca mais complexa. E agora a gente pode descompactar ele, tá? XVF, eu vou omitir o V aqui para não poluir a minha tela. O nome do pacote, OpenSSL, traço 1.0.2o.tar.gz. Vou executar o Enter aqui, descompactou, ok. Vou entrar no diretório, tá ali o diretório, ó, cd OpenSSL, traço 1.0.2o barra, né? Aqui ele pegou barra porque eu dei o tab. Enter, ls, e ali ele tem vários arquivinhos install ali, ó, que são referentes à instalação. Ele tem ali para Windows, 32 bits, 34, tem VMS, OS2, e ele tem um ali para Mac, e tem um que é só install, deve ser aquele dali que é para o Linux. Então vou executar aqui um nano install maiúsculo, só para a gente poder visualizar. Então ele vai me dizer, para instalar em plataformas Unix, eu preciso ter o make, o PUR5, uma biblioteca de compilação C, e depois aqui, né, tem que ter suporte, sistema operacional Unix, e também, né, uma biblioteca C Reader Files. Depois ele mostra aqui a instalação padrão, Quick Start. Passo a executar um ponto barra config, ó, então é diferente. Então ele não tem o script configure. Os caras economizaram aqui em algumas letras e colocaram só config, só para sacanear. Então ia acontecer aquilo, ia ficar tentando dar ponto barra configure, e não ia conseguir fazer a instalação. Então eu ia ter um problema, né, relativo à questão de verificar se as dependências estão ou não dentro do meu sistema. Depois o make test, eu posso testar, ver se ele foi compilado certinho, e depois executar o make install. Então, ele dá essa opção aí de instalação. Depois ele mostra algumas configurações opcionais que a gente pode utilizar aqui com .configure. Então a gente vai sair aqui do arquivo, Ctrl X, sair do arquivo, e eu vou então executar aqui o comando .config, então, foi o que a gente verificou ali, que não é configure, é config. E executar um Enter. Ele vai começar, então, a varrer o sistema em busca das dependências. Ok, não deu erro, então a gente pode agora executar o comando make. Esse aqui, o make, ele vai demorar um pouco, porque, como eu falava antes para vocês, o OpenSSL ela é uma biblioteca bastante grande e bastante complexa, porque trabalha com essa questão de criptografia. Então, e com alguns tipos de criptografia, né? Então ela vai demorar um pouco aí para fazer toda a compilação. Ó, foi make. Make test não precisa. Então a gente pode ir direto no make install. Ok? Agora já está instalando a aplicação propriamente dita. Então aqui a gente já está indo para a parte final de instalação do OpenSSL. E lembrando, né, que a gente está instalando uma dependência do OpenSSH. Depois a gente tem que voltar lá no SSH e ver se a gente não tem mais nenhum problema de dependência. E aqui a gente então já está se encaminhando para o final da instalação do OpenSSL, que é uma das dependências então para a gente poder instalar o OpenSSH. Finalizada a instalação, nós vamos voltar no diretório raiz, cd.ponto, e agora entrar no diretório de instalação do OpenSSH, traço 8.3p1. Dentro do diretório, então, nós vamos executar novamente o ponto barra configure para verificar se ainda temos algum problema de dependência para que a gente possa compilar o OpenSSH. Aguardemos então aí o script rodar e chegando ao término aqui da execução do ponto barra configure, a gente pode observar que
ainda falta uma parte da biblioteca de criptografia. Então, para agilizar, nós vamos fazer a instalação via apt dessa biblioteca, apt install libssl, que é o complemento para a biblioteca que nós havíamos instalado anteriormente, .dev, que é o nome completo dela. E podemos executar o Enter aqui e fazer essa instalação, então, de forma mais rápida para a gente terminar a instalação do SSH. Feito isso, agora a gente pode, então, fazer a execução novamente do script .configure e aguardar para ver se nós vamos, então, resolver todos esses problemas de dependência que são necessários para a instalação do OpenSSH Server. Eu acredito que seja a última. Ó, já passou lá pelo OpenSSL, acabou de passar ali, ó. Então acredito que agora a gente não vai ter mais problema de dependência. Ok, então aqui a gente não tem mais nenhum problema de dependência. Notem que a gente levou mais ou menos quase uma hora aí só para resolver problemas de dependência. Então a gente vai compilar agora o SSH make. Ele é mais rapidinho, tá? Aquela biblioteca OpenSSL que demora um pouco mais. Feito aqui, então, a gente fez a compilação com o make, agora a gente vai para o make install, que seria a terceira e última etapa de instalação do OpenSSH, né? Então, vamos lá. Essa parte aqui é bem rápida, já está instalado. Então, se ele apareceu para vocês ali, ó, que ele gerou um novo host e que para executar, eu tenho que executar o SR local SBIN SSH funcionando. É só a gente executar agora aqui, ó, barra USR, barra local, barra SBIN, barra SD. Enter. Se eu quero ter certeza que ele está rodando, posso executar SS menos LTP para verificar as aplicações que estão escutando, né, no nosso sistema e colocar um pipe grep SSH. Olha lá. Tá ele rodando lá na porta padrão do SSH, que é a porta 22. Então nós temos aí o SSH funcionando. Deu certo. Passamos por alguns perrengues aí, mas chegamos ao final da instalação. Então levamos aí basicamente uma hora para fazer a instalação do OpenSSH, fazendo a instalação também das dependências mais críticas dele, por meio de compilação e instalação dos pacotes. Então notem como é bem mais complexo. Bom, então nós aprendemos aí a fazer a instalação via fontes. E aí a gente já fez um exercício aí instalamos aí 3 aplicações, né, 2 bibliotecas, mais uma aplicação, fazendo a compilação. Então, como eu falei para vocês, é uma tarefa um pouco chata por causa das dependências. Quanto mais dependências a aplicação tiver, mais chata vai ser a instalação. E era assim, né, lá no começo, quando não se tinha os gerenciadores de pacote, que era feita a instalação dos pacotes no Linux. Então, tudo tinha que ser feito a partir da compilação e instalação, compilação e instalação. E para a gente desinstalar tudo isso, a gente pode executar o comando uninstall, assim. Ele tem que ser dentro do diretório. Então, obrigatoriamente, eu tenho que estar no diretório que foi instalado e executar o make uninstall, assim. Está desinstalado. Pronto. Então, todo aquele trabalho que a gente teve para fazer a instalação ali, agora foi desinstalado em apenas alguns segundos. Não tenho mais aí o cara rodando na minha máquina. É importante também a gente destacar aqui que para desinstalar
as dependências que nós instalamos, o zlib, o OpenSSL, é necessário entrar também no diretório lá de instalação dessas dependências e fazer a desinstalação com o install. Então, ele não funciona como o apt, em que quando a gente faz a desinstalação, ele desinstala todas as dependências que foram instaladas. Então, é necessário entrar em cada uma delas e fazer essa desinstalação, se eu, obviamente, quiser desinstalar as dependências que eu instalei durante todo esse processo que nós fizemos para fazer a instalação do OpenSSH. Por fim, a gente não vai conseguir manipular esse serviço nem com o comando service e nem com o comando systemctl, porque ainda faltaria a gente criar o script de manipulação e colocar lá no diretório, no caso do systemd, no diretório /etc /systemd /system, e no caso do systemv dentro de /etc initd, para que a gente possa então fazer manipulação, que é aquele comando, no caso do systemd, o systemctl restart e o nome do serviço, ou então, no caso do systemv, o service, o nome do serviço, start ou stop ou reload. Também seria necessário a gente colocar esse serviço na inicialização. Depois de criado esse script, a gente fazer todo aquele processo para colocar ele na inicialização e ele iniciar junto com o sistema. Então, tudo aquilo que o apt faz de forma automatizada, de criar esses scripts e colocar ele na inicialização, os scripts para que a gente possa manipular, não são realizados nesse processo que a gente fez de instalação manual. Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula de hoje. E na próxima, então, a gente vai falar sobre o gerenciamento de processos.